Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é dia 4 de maio de 2025. Estou aqui à toa nesse final de domingo e quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho acompanhado aqui no YouTube, alguns canais que têm alguns assuntos muito interessantes que eu gosto de acompanhar. Estava assistindo aqui esse vídeo do Lucas Montano, né, comentando, ele estava reagindo a um vídeo do Luigi, onde o Luigi questiona aquela questão aquela polêmica, né, do estúdio Gimli, e ele fala sobre uma questão polêmica aí, que é o fato dos artistas estarem perdendo, de certa forma, ali a sua parte criativa, né, que é o que eles vendem, de fato. E deixa eu mudar isso aqui. É assim que eu quero. E aí, é, o Luigi faz uma crítica bastante interessante sobre isso, porque é um questionamento sobre se de fato as inteligências artificiais vão roubar as profissões, né? E como a gente pode reagir a isso? E do ponto de vista dele, isso é uma afetação, né? Na verdade, uma coisa assim muito. Pessoas que estão impressionadas com uma tecnologia nova. Muitas vezes na história isso aconteceu, na verdade, que nem sempre é tão assustador quanto parece, né? De certa forma, isso faz sentido. Mas a conclusão aqui do Lucas Montano tem muito a ver com a minha opinião, né? Porque ele fala assim, cara, as profissões que são substituíveis por uma IA vão ser substituídas, não tem como fugir disso. Simplesmente não tem como. E aí ele dá um exemplo, né, que é o caso do um revisor de texto em uma agência de marketing. Se o cara tá ali durante 6 meses falando que a IA está acertando e ela pode substituir aquele cara vai ser substituído. Isso pode acontecer com um artista? Pode. Ah, mas a IA, ela não cria, né? Ela não tem a iniciativa, a criatividade. Ok. Mas se é só uma imitação ou se é só uma produção de um desenho, a IA pode fazer isso, né? Sem criar. Vamos ouvir aqui só um trechinho do final, porque a conclusão dele é muito pertinente Tema nesse para que isso tema. possa gerar comentário. Não usou uma IA? Sem que fique algo muito robotizado da minha parte aqui também, para evitar polêmicas e tal. Então eu tô deixando fluir mesmo o que eu penso. Mas assim, a gente olha para esses artistas e a gente não imagina até onde essa inteligência artificial pode É. ser usada para substituir trabalho. Então, vamos pegar o advogado. Será que o advogado vai perder o emprego? Cara, obviamente um advogado formado, estabelecido, ele não vai perder emprego pro ChatGPT. Mas será que o uso do ChatGPT ou da inteligência artificial aí não vai criar uma barreira muito alta para os que novos? novos advogados, É. advogados recém-formados, ainda inexperientes e tal, não vai criar uma barreira de entrada para que essas pessoas comecem a atuar no mercado? Marido Luigi, eu tenho uma provocação. Né? Vê o que tu acha. Talvez essa nova pessoa advogada, a única forma que ela tinha de entrar no mercado e exercer a profissão era começar como um ajudante lá, tá ligado? Um assistente. Começar como júnior dentro de um escritório de advocacia. Porque ela não teria capacidade de criar o próprio escritório de advocacia. Só que talvez ela vá utilizar IA para automatizar vários processos que um back-office de um escritório de advocacia tem. E aí esse bom advogado recém-formado que é pilhado, tá ligado? Que tipo, pô, eu quero fazer o meu negócio. Ele não vai depender de entrar no mercado de trabalho. Então talvez o futuro seja pessoas tendo as suas próprias empresas prestando seus serviços com a sua criatividade, com o seu diferencial e tudo aquilo que é back-office, que é coisa que às vezes tu precisava de bastante grana para desembolsar, para criar o escritório, para criar,
dentro do escritório um serviço que processa papelada, que faz a contabilidade, todos esses periféricos eles vão estar delegando para... Exatamente isso, né? Esse é o ponto, na verdade, da substituição, cara. Tipo assim, a burocracia tende a diminuir, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que vendem esse tipo de serviço também vão criar uma inovação. E aí, os processos eles passam a ser mais rápidos, vão precisar de menos pessoas, mas ao mesmo tempo essas outras pessoas que não estão mais exercendo essa função poderão exercer outras funções, né? Essa que é a mudança que realmente acontece, né? agentes de IA, tá ligado? Então tu vai conseguir focar naquilo que tu quer fazer, que é a parte humana da tua profissão. Ou então, fazer com que E serve inclusive para os artistas, né? Em muitos momentos, aquilo que a IA substituir poderá até ser mais valioso pelo fato de não ter sido feito por uma IA. Fica aí essa reflexão. o salário médio pago para um advogado caia drasticamente. E aí, outra questão, até que ponto uma inteligência artificial, que não cria nada, gente, isso é importante, até que ponto ela é capaz de olhar para dados, olhar para questões humanas e tomar decisões, ter iniciativas, buscar soluções que aquela pessoa em si precisa, né? Aquele Luigi que, né, Isso poderá ser feito, né, muito em breve, dentro de uma parametrização, as IAs, os agentes poderão tomar decisões baseadas nas regras pré-estabelecidas. Então, dentro ali do que é o escopo de atuação de um agente, ele vai poder sim tomar decisões. o nome dele é diferente do meu, tá? Eu sou o Luigi D. Mas que foi lá, matou o CEO lá, o bilionário, cara. A empresa de plano de saúde dele, uma das reclamações é que Era eles já usando estavam IA. usando a inteligência artificial para definir ali quem tinha direito ou não a questões de seguro de saúde, de plano de saúde, etc. Então, veja, hoje, aonde eu quero chegar aqui? Eu estou tentando costurar meu raciocínio aqui, eu espero que vocês estejam entendendo. Aonde eu quero chegar? É como se hoje todo mundo estivesse olhando para trend do Estúdio Ghibli, Sim. para a ilustraçãozinha. E Coisa falando assim, besta, né? esses artistas estão reclamando? De barriga cheia. É mais uma ferramenta. É o curso natural da história. É o uso da tecnologia. Não tem o que fazer. Só que quando uma ferramenta de inteligência artificial, que não o ChatGPT, não o Midjourney, sabe, foi implementada Vai bater na dentro do bunda. contexto do qual ela trabalha, e isso comece a precarizar o trabalho dela, comece a jogar para baixo o salário dela, ou começa a substituí-la no trabalho, será que esse futuro, ele é tão assim impensável? Eu acredito que não. Vai Eu acontecer. acredito que não. Porque hoje pode ser sim algo que de deslumbrado, achar que, ai meu Deus, olha quantas ferramentas de inteligência artificial e tal. Mas e daqui a 5, 6 anos, 10 anos, né? Como é que a gente vai ver o uso dessas ferramentas, né? Será que você que é redator, você que é jornalista, né? Vamos pensar aqui em várias profissões. Poxa, sei lá, eu acho que assim, algumas profissões que não sejam exatamente braçal vão sofrer, e sofrerem muito com esse tipo de coisa. Quando eu vejo, por exemplo, criador de conteúdo abraçando essa trend, né? Eu acho que, eu não quero ser moralista de falar que o indivíduo está certo, o indivíduo tá errado, mas não tem que fazer. Eu acho que não tem que fazer, por quê? Porque você é criativo. Mas eu não entendi aqui qual que é a trend. Ah, fazer o Ghibli. O Estúdio Ghibli, entendi. Estúdio Ghibli. Cara, aquilo é bobagem, né? Bobagem. Que, tipo... É o que nem eu falei, cara. Eu nunca penduraria uma obra... Estúdio Ghibli penduraria um quadro na minha casa, tá ligado? Um bagulho mais cringe, imbecil. Se você tá pegando a tua criatividade, tá depositando numa inteligência artificial, sabe? Ela vai criar texto, criar vídeo, criar imagem, criar ideias de vídeo. Cara, você tá lançando mão, abrindo mão da coisa mais importante para você que é um criativo, que é ter ideias, que é imaginar soluções. Ah, eu tô sem ideia de vídeo. Eu sou muito contra isso, tá? Tô sem ideia de vídeo pro meu canal. Reage a outro vídeo, né? Vou pedir pro chat GPT, cara, você tá sem ideia? Não faça. Vai fazer outra coisa, vai ver um filme, vai ler um livro, vai... Pior que às vezes eu me sinto limitado nisso, cara. E eu me policio e entendo bem o que o Luigi tá falando. É tipo assim, cara, não se força a gravar. Vai ler alguma coisa.
vai assistir alguma coisa que vai vir uma ideia, tá ligado? Que vai ser o melhor vídeo que tu vai fazer. Vai jogar um videogame, vai ouvir música, vai exercitar essa tua criatividade. Mas não entrega ela para a inteligência artificial. Não dá de mão beijada para a inteligência artificial. É até por isso que, tipo, eu não sou youtuber 100% do tempo, tá ligado? Eu não vivo de youtuber. Eu sou programador, eu tenho um canal de programação, de tecnologia. E aí, durante o meu dia a dia, eu vou tendo ideias do que gravar, tá ligado? Porque eu acho que se eu ficasse, tipo assim, meu trabalho é só gravar vídeo no YouTube. Eu tenho que ir atrás de uma grande ideia para gravar. Eu sinto que, bah, seria uma pressão muito grande, né? Sabe, não abra mão dessa capacidade humana mesmo de entender o que as pessoas vão ou não achar engraçada, vão ou não gostar. Porque você está jogando contra o seu próprio trabalho. Você está jogando contra a sua própria existência, né? Enquanto um trabalhador, enquanto profissão, né? Enfim, é claro que para muita gente se desaparecer a profissão influenciador e criador de conteúdo vai ser uma bênção dos céus. Hoje é engraçadinho, é bonitinho e tal. Mas esse deslumbramento Depende, né, cara? Isso daí que é a minha questão, porque eu acho que vai chegar esse momento em que talvez o fato de uma arte ser criada por um humano, e talvez a gente vai ter um grande desafio de como identificar isso, né? Mas isso vai ser valorizado. Talvez até o tempo de produção e como aquela arte está sendo produzida. Em algum momento as pessoas vão valorizar isso, acredito. É o fato de um desenho, por exemplo, ser feito à mão e não por IA. E aí as pessoas vão talvez pagar para ver aquilo ser produzido por um humano. É o preço, aí sim, de fato, vai ser o preço da arte, né? O preço da habilidade do artista. Eu penso que isso vai acontecer dessa forma. geral que faz com que essas big techs, essas empresas de tecnologia, justifiquem tanto dinheiro gasto, né, em inteligência artificial, vai criar esse cenário onde todo mundo vai querer ter uma inteligência artificial para substituir um trabalhador? Hoje pode ser um ilustrador, amanhã pode ser, sei lá, o teu pai é contador. Por que eu vou pagar para fazer a contabilidade para mim se aqui a nossa empresa aqui de contabilidade agora tem a IA Content Writers Now, é só clicar lá e já era. Essa é a minha questão. Até que ponto o deslumbramento por uma inteligência artificial pode cevar e pode minar em trabalhos? Enfim, comentem, vambora. Tchau. Mas eu acho que vai acontecer, Luigi. Olha que ele tá recomendando o nosso canal pra mim mesmo. Eu acho que ele vai acontecer porque... Vai acontecer, cara. Já tá acontecendo. E é inevitável, não tem como fugir, não tem como você querer colocar uma regra, uma lei, isso aqui não pode ser feito por IA. Por que não? Se facilita. Por que não se torna mais eficiente, se torna menos burocrático? Vai acontecer, já está acontecendo, isso aí é inevitável, né? E se vai prejudicar alguém, paciência, né? Vai fazer o quê? Tu vai começar contratando serviços que tu não contrataria, tá ligado? E aí isso vai escalar pra serviços que tu contrataria. Esse é o início. Gente. Bora protestar. Começar. Não vou instigar nada aqui. A minha visão é bem resiliente, talvez, com relação a isso. E eu já vi algumas pessoas comentando sobre essa questão, tanto com relação à parte trabalhista, digamos assim, de mão de obra, quanto com relação à parte financeira, né? De moedas mesmo. O que essa galera diz é que, cara, vai mudar tudo. Vai mudar a forma que o trabalho é visto, vai mudar a forma que as habilidades humanas são utilizadas e vai mudar, inclusive, o sistema econômico. Não vai, a gente não precisa mais de dinheiro físico, né? Hoje já é assim, né? Eu não sei quando foi a última vez que eu paguei alguma coisa com uma cédula. Não me lembro.
E a própria criação, né, da forma que o sistema econômico acontece, isso também vai mudar. Toda aquela questão de mineração, de criptomoedas e etc. Cara, vai mudar tudo, vai mudar tudo. Em poucos anos, assim, coisa de 10 anos. E aí a gente não consegue nem imaginar o que nos espera, né? Se vai ser, de fato, um império global, uma nova era tão esperada, que vai substituir todos os governos e assumir uma responsabilidade por todas as pessoas, que eu acho que é uma tendência, né? Ou se vai acontecer um colapso, né? O colapso também é possível. Enfim, quem viver, verá. Bom, mudando de assunto agora, eu estava pesquisando algumas coisas até que tem a ver com isso também, de certa forma. É, eu tinha visto um negócio no Instagram, deixa eu ver se eu acho aqui. Resumidamente, eu estava vendo um vídeo de uma influencer aí do Instagram, em que ela mostrava uma viagem que ela fez é, visitando uma amiga que mora em uma ilha. E lá ela tinha toda uma experiência naturalista, né? Se não me engano, eles não tinham nem energia elétrica e tal, não tinha internet, né? Internet tinha porque ela estava postando de lá, mas não tinha contato, né, de certa forma, com a sociedade. E vivia ali uma vida naturalista. Essa mulher, ela se tornou famosa no Instagram porque, depois de um certo planejamento, ela resolveu viver uma vida, um estilo de vida bastante diferente. Então, ela trabalha como instrutora de yoga. E nessas instruções ela faz tudo online. Então ela tem essa esse privilégio e é algo que eu particularmente vejo isso como uma vantagem muito grande, né? E talvez isso entre sim com aquela visão ou aquela mentalidade de um nômade digital. Só que isso também já é um termo que se tornou um pouco prostituído, porque tem muita gente que vende esse estilo de vida como algo milagroso e algo muito fácil, né? Como se a pessoa pudesse simplesmente viver viajando, fazendo um trabalho ali completamente virtual e isso trouxesse uma certa segurança, uma certa facilidade, o que não é verdade. Por quê? Talvez isso seja a grande confusão que as pessoas têm e eu me deparo com isso porque isso é algo que eu almejo para mim. Desde de alguns anos eu percebo que é perfeitamente possível que alguém trabalhe de casa ou de qualquer lugar do mundo no mesmo serviço ou numa mesma função, sem que isso cause nenhum prejuízo à sua atuação ou à sua entrega. Evidentemente que isso não serve para todas as profissões, óbvio, mas a tecnologia que nós temos hoje pode proporcionar esse tipo de estilo de vida. E no caso dessa influencer, isso funcionou, né? Ela criou um método ali onde ela consegue acompanhar os seus alunos e ela orienta sobre os exercícios, sobre os movimentos, sobre a meditação que eles fazem durante o exercício da yoga. E para ela isso trouxe essa liberdade, né? Liberdade geográfica. E é algo que eu considero muito legal. Muito legal. Mas aí entra novamente essa questão que isso não significa que ela não trabalha. Isso não significa que ela presta um serviço ruim, um serviço porco, mal feito, né? Pelo contrário, isso significa que ela precisa seguir um método.
Então, voltando aqui, eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse tipo de estilo de vida, digamos assim, né, que tem se tornado comum ultimamente e que eu acredito que vai ser uma tendência também por causa das mudanças ocasionadas pela inteligência artificial. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para ouvir isso aqui. O minimalismo como fundamento como fundamento filosófico, filosófico, redefinindo prioridades redefinindo materiais prioridades e materiais e existenciais. existenciais. O minimalismo O surge como minimalismo uma surge resposta como uma crítica à resposta cultura do crítica à consumo cultura. excessivo, propondo a simplificação voluntária como meio de alcançar liberdade financeira e emocional. Sua essência reside na pergunta: o que realmente importa? Ao priorizar experiências sobre posses, indivíduos como Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus, conhecidos como The Minimalists, demonstram que a redução de pertences pode levar a uma vida mais intencional. Em seus documentários, eles relatam como abandonaram carreiras corporativas lucrativas, mas esgotantes, para adotar um estilo de vida que valoriza tempo livre, relacionamentos e propósito. A prática do armário cápsula, por exemplo, ilustra essa filosofia. Ao limitar o guarda-roupa a cerca de 30 peças versáteis, reduz-se não apenas o gasto com roupas, mas também o tempo dedicado a decisões cotidianas. Esse princípio se estende a outros aspectos, como moradia, com as tiny houses de até 30 metros quadrados, e consumo de alimentos, onde a escolha por produtos locais e sazonais substitui a conveniência de industrializados. 6. Impacto na saúde mental e financeira. Estudos citados por adeptos do minimalismo destacam correlações entre posse reduzida e diminuição de ansiedade. A eliminação de dívidas geradas por compras impulsivas, por exemplo, alivia o estresse crônico associado à sobrecarga financeira. 3. Além disso, a simplificação de espaços físicos, como ambientes domésticos desordenados, está ligada a maior clareza mental e criatividade. No contexto econômico, o minimalismo permite realocar recursos antes destinados a bens supérfluos para investimentos em educação, viagens ou projetos pessoais. Essa realocação é um passo crítico para alcançar independência financeira, como evidenciado por relatos de indivíduos que reduziram despesas em até 40% após adotarem práticas minimalistas. 3. Vamos ver esse vídeo aqui. O minimalismo me deixou rica. E se você quiser, ele pode te deixar também. Olá, eu sou a Renunes, uma apaixonada pelo minimalismo, e eu tô aqui para contar hoje para vocês como o minimalismo me deixou rica, rica real, rica no melhor da palavra, no mais importante da palavra. E isso é maravilhoso. Prosperidade, abundância, riqueza, coisas extremamente positivas, conquistadas da melhor maneira do mundo. E eu quero te ensinar como fazer isso, porque sim, a abundância existe para todos. O esquema é poder focar, o esquema é poder se dedicar e abrir mão de certas coisas. Vamos entender como? Então, vem comigo. Bom, gente, é o seguinte. A minha primeira pergunta para vocês, presta atenção, que eu quero saber, é a seguinte. Quanto de dinheiro, tá, uma pessoa precisa para ser considerada rica? 1 milhão? Não sei quantos carros? 10 milhões de dólares? Quanto é isso? Alguém tem ideia? Bom, quando, no caso brasileiro, há um estudo do Bloomberg de 2020 que aponta que é considerado rico quem tem uma renda anual de 176 mil dólares, que seria, quando eles fizeram essas contas, seria algo em torno de 79 mil reais de renda mensal, tá? Por outro lado, aqui no Brasil, o IBGE, a fonte brasileira, coloca a classe A, né, pessoas ricas, elas têm a renda mensal acima de 20 salários mínimos, ou seja, mais de 24 mil reais por mês. Isso pra você é rico? Não é rico. E se a pessoa ganha 24 mil reais e gasta 30 mil reais? Eu vou dizer, eu tenho aluna, tá? Aluna de mentoria, que ganha mais de 20 mil reais, mas é extremamente endividada porque consegue gastar mais que isso. Então, o que é ser rico? Né? Volto a perguntar. Quanto é ser rico pra vocês? Quero saber. Bom, e aí é o seguinte. E aí eu quero saber, mais que tudo agora, quanto, então, de dinheiro você precisa pra Do meu ponto de vista, não é o quanto a pessoa ganha, né? Aqui ela falou de 79 mil reais, né? Hoje o dólar está 5,65. 179 mil reais por ano, né? São quantos dólares? 13 mil. Ela tinha falado 176 mil dólares.
É isso? Tá. 900, quase 1 milhão por ano. Do meu ponto de vista, não é o quanto a pessoa ganha, né? Mas eu tenho aquela visão de que uma pessoa rica é alguém que não se preocupa com preço, que ela já tem ali essa independência financeira de manter um estilo de vida ou uma capacidade de gasto mensal, onde ela pode ter tudo que ela deseja sem fazer conta. Eu acho que isso é uma pessoa rica, do ponto de vista financeiro, evidentemente, né? Aqui eu não estou falando de valores no sentido de quanto custa, né, o seu bem-estar ou aquilo que te deixa feliz, mas se a gente está falando de minimalismo, se a gente está falando de valores monetários, eu entendo que uma pessoa rica ela não é o valor, o preço, né, a quantidade de dinheiro que ela tem por mês, mas é essa liberdade de poder comprar o que ela quiser sem se limitar nesse sentido. Opinião, né? Talvez seja uma opinião muito materialista, inclusive, mas é uma visão que eu ouvi uma vez alguém comentando e eu adotei isso como parâmetro. Se sentir rica. Quanto de poder, quanto de felicidade, quantas casas. Defina o que é riqueza para você. Bom, pode ser que nós estejamos também fazendo a pergunta errada. Será que riqueza é exatamente igual a dinheiro? Né? O que é o dinheiro? É o dinheiro só que classifica a riqueza? Já parou para pensar nisso? Bom, sem dúvidas, né? Isso eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. Existem dois tipos de riqueza. Pode ser que existam até mais, mas eu vou pontuar aqui dois tipos de riqueza que para todo mundo é riqueza, não tem como negar, tá? Que é o seguinte: a primeira, abundância de bens materiais, seja em formato de dinheiro, casa, o investimento, carro, bens materiais em geral. Então, se você tem uma abundância de bens materiais, você tem certo tipo de riqueza, tá? O ponto número 2 é ter riqueza no que te faz feliz. Bom, isso é riqueza? Será? Pensa comigo. A riqueza número 1, né, que é a abundância de bens materiais. Tem muita gente que tem muitos bens materiais, tem muito dinheiro e que tá depressiva, tá triste, de repente não tem alguém que ame do lado, tem uma vida desafiadora, tá? Não tô dizendo que é mais difícil, mais fácil, não tô dizendo nada disso. Estou dizendo que isso pode acontecer. A riqueza de verdade, ela tem que estar equilibrada. Você tem que ter o dinheiro, saber usar o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro, ter as contas acertadas, ter o que é suficiente para te fazer feliz, transbordar um pouquinho para poder ajudar o próximo, guardar pro futuro, mas o mais importante é saber o que é a riqueza. Riqueza para você se divertir com os amigos? Riqueza para você ir pra praia? Riqueza para você, para mim viajar é muita riqueza. Então, esquece nesse momento a gente falar em dinheiro, em X reais, dólares, conta. Pensa na riqueza que te faz feliz. Muito mais rico é quem é feliz, concorda? E aí é o seguinte, bom, o minimalismo, ele pode te levar a ter sucesso nos dois casos. Tanto na abundância financeira, quanto, né, no que de fato te faz feliz. Quando você foca no que te faz feliz. Com certeza, o minimalismo consegue te fazer feliz dessas duas maneiras, te deixar rico real. E como, né? Como assim? Bom, eu vou te contar. Antes de eu conhecer o minimalismo, eu me preocupava em ter dinheiro para comprar coisas, queria mais coisas, queria me vestir bem, e para mim o sinônimo de riqueza era chegar com um carrão, ter as roupas de grife, né? Tá lá trabalhando loucamente. Nossa, não dava conta de tanto que eu trabalhava, mas eu queria comprar, eu queria ter, eu queria mostrar que eu tinha. Essa era a consciência que eu tinha antes, eu assumo. Eu me vestia muitas vezes não só para mim, eu me vestia para chegar pro outro. O Que é comum, convenhamos aqui que essa visão se tornou algo muito comum, graças ao modelo econômico, graças a essa visão de empreendedorismo, essa visão capitalista, que, de certa forma, causa, né, a desigualdade que nós temos hoje. E não vou entrar no mérito aqui da discussão, né, até porque eu não acho que o capitalismo seja ruim. Eu acho que algumas coisas poderiam ser diferentes, mas essa visão hoje que não é por mérito, não é por inteligência, não é por habilidade, que as pessoas hoje discutem muito isso, né? E eu endosso essa questão, porque o que faz alguém ser rico? que de fato muitas vezes não é um problema. O problema é quando você quer mostrar algo pro outro que não é real. Né? Você praticamente se fantasia daquilo. E eu não ligava não se eu estivesse devendo no banco. Eu gastava no cartão, não sabia nem como ia pagar. Mas olhando de fora, eu tinha aquela cara de rica. Isso é riqueza?
Não, gente, isso não é riqueza nem um pouco. Então, o que acontece? Eu, naquele momento, né, Renata, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha as bolsas do meu sonho, eu tinha um super carro caríssimo, eu tinha muitas coisas que pareciam que compravam felicidade, pareciam que faziam feliz. Olhava e falava, nossa, que mulher rica. E na vida real, por dentro, é a história do pão bolorento, né? Eu tava triste, infeliz, me endividando pra mostrar pros outros uma riqueza que não existia. E aí, me fala uma coisa, né? Para pra pensar. Na tua vida, você tem algum tipo de riqueza? Tem, eu tenho certeza. Até as pessoas que entram aqui e falam, não, mas minimalismo não pode gastar, minimalismo não pode ter. Mesmo quem vive no minimalismo extremo, mesmo quem hoje pode ser considerado pobre, está com dificuldade financeira, essa pessoa tem algum ponto da vida dela que ela consegue ser rica. Eu tenho certeza. Tá? Tem muita gente que não tem nenhum tipo de riqueza. E a gente vai falar também sobre isso. Por exemplo, eu, naquele momento lá atrás, eu tinha muita coisa, muitos bens materiais de pessoas ricas. Mas eu não tinha felicidade genuína. Eu não sabia o que me fazia feliz. Sabe essa coisa de acordar de manhã e falar, eu quero viver, eu quero fazer tal coisa pra conquistar, pra poder fazer coisas boas, pra poder estar com quem eu amo. Eu não tinha esse discernimento. Eu trabalhava só pra pagar conta, só pra pagar coisas. Gente, isso é muito triste. Eis que lá atrás, nessa época, eu conquistei um super apartamento, considerado de pessoa rica. Apartamento grande, cheio de decoração. Que também é a realidade de grande parte dos brasileiros, né? O brasileiro, com a sua péssima educação financeira, em grande parte não consegue economizar, não consegue juntar, não consegue evoluir nesse sentido, porque se torna escravo ali das contas, né? Decoração, decorado por arquiteto e decoradora, designer de interiores, um apartamento que me dava um trabalho. Me levava tempo, me levava mais dinheiro pra manter a manutenção e me levava energia pra mostrar pros outros que eu tinha. Lá dentro, né, foi aquele momento mais infeliz da minha vida, que a vida não tava legal, eu não tava feliz. Eu tive certeza de uma coisa, eu nunca mais ia gastar dinheiro pra mostrar pros outros alguma coisa que eu não sou. Porque era isso que eu sentia. Que cada vez eu tava mais empobrecida por dentro. Por quê? Porque eu não tinha tempo de qualidade pra ser feliz. Era trabalhar pra pagar esses gastos que não me levavam a lugar nenhum, tá? E aí Isso também é uma coisa que eu já presenciei na vida de algumas pessoas e que causa uma dor, causa uma falta de sentido, né? É aquilo que ela comentou no começo lá sobre o que é ser de fato rico, né? Será que ser rico é fingir ser uma coisa que você não é? Será que ser rico é estar em lugares onde poucas pessoas podem estar? Será que ser rico é ter coisas que poucas pessoas podem ter? E existem muitas pessoas que parecem ricas, mas que na verdade não são, no sentido material mesmo, porque elas têm algo ali na mão ou algo que elas ostentam, mas que na verdade nem é delas. É algo que ela tá devendo pro banco, né? E qual que é o preço disso, né? Será que realmente vale a pena essa ostentação? é o seguinte, você aí, já sentiu um vazio tão grande, uma tristeza imensa, aquela coisa de, ai, não acredito que eu vou ter que trabalhar hoje. Ou então, ai, minha vida tá tão sem graça, eu acho que todo mundo é feliz, aí olha o Instagram, acha que todo mundo é feliz menos você. Quem já passou por isso? Isso é tão comum. Eu vivia exatamente isso. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que é isso? Esse dinheiro é ser rico de verdade? Ter que trabalhar tanto pra pagar conta? Isso é riqueza? Será que é? Será que a vida não pode ser mais que isso? Né? Mais que pagar boleto? E a minha vida tava nesse marasmo. E eu falei, não, eu preciso mudar. Poxa, eu estudo tanto, eu sou inteligente, eu tenho várias conquistas. Eu preciso de outro tipo de vida. E foi nessa época que eu decidi mudar. E foi nessa época que, por coincidência, eu encontrei o minimalismo. Porque eu queria uma vida diferente. Eu não queria passar não sei quantas horas num trabalho que não me fazia feliz. Eu tava triste, que me sugava a alma, que eu voltava, quantas eu voltava chorando, cansada, e eu não tinha vontade de fazer nada de bom pra mim, ou pras pessoas da minha volta. E eu falei, não, eu quero a partir de agora a riqueza real, a abundância, a prosperidade. É claro que eu quero ter dinheiro. Mas, mais que isso, eu quero usar da melhor forma esse dinheiro. E eu quero ser feliz. Essa, pra mim, se tornou a riqueza real. E eu fui atrás. E eu vou contar como agora e vou dar as dicas. Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Já tá inscrito? Estão gostando dessa nova temporada? Esse ano tá super diferente o canal, tá com muito mais conteúdo. Eu tô extremamente dedicada a vocês. Então eu peço com carinho. Comente aqui o que mais vocês querem ver no canal. Me contem nessa relação de vocês com tudo isso. E olha só, deixa aquele que existem pessoas muito ricas, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, que são minimalistas, e você começa a entender a essência de tudo isso, você fala, ah, uma coisa leva a outra. Vamos entender isso? Então é o seguinte. Quando eu conheci de cara o minimalismo, que eu falei, quer saber, vou adotar isso pra minha vida, pra eu organizar minha vida financeira e pra eu conseguir viver gastando menos. Eu tinha na minha cabeça definido que eu não queria ser mais vítima do dinheiro, eu não queria mais ter um monte de coisa pra mostrar pros outros, isso era fato. Eu
queria ter paz, ter tranquilidade financeira. Indiferente de ganhar 5, 10, 20, 30, 50 mil reais por mês. Eu sabia que naquele momento eu precisava organizar minha vida primeiro, pra depois traçar a minha estratégia pra ganhar mais dinheiro. E foi o que eu comecei a fazer. No momento foi muito louco, né? Porque eu pensava, nossa, eu vou abrir mão de tudo. Será que é volta de pobreza? Não é? Eu tinha isso meio confuso. E eu comecei a perceber que não. O que começou a acontecer? Quando eu comecei a cortar o que da minha vida era pra mostrar pros outros, essa riqueza falsa, a riqueza fake, quando eu comecei a cortar isso, então eu fui tirando certos hábitos que eu tinha, que era de riqueza fake, falsa, quando eu vendi o apartamento, quando eu mudei a minha vida, quando a gente decidiu morar de forma diferente, eu fui aderindo ao minimalismo, sabe o que aconteceu? O dinheiro não acabava mais na metade do mês. O dinheiro, eu não ficava correndo atrás de dinheiro loucamente. Eu passei a organizar as finanças. Com isso, o que aconteceu? Eu comecei a organizar a parte número 2, que é descobrir como ser feliz, né? Como ser feliz? O que te faz feliz? E a felicidade, gente, quando a gente tá nessa fase triste, quando a gente tá nessa fase de pobreza espiritual, o que acontece? A gente não tem noção do que faz feliz pra gente. A gente copia o do outro, acha que o do outro vai fazer a gente feliz, quando na verdade não é assim, né? Quando na verdade a gente tem que olhar pra dentro. O que me faz feliz pode não te fazer. Quantas amigas que eu tenho, amigas, ontem eu fui almoçar com a Eli, uma grande amiga, ela não liga pra viajar. Ela gosta, é claro, mas jamais como eu. Pra ela, viajar não é sinônimo de felicidade. Pra mim é. Na minha vida é. Então cada um vai encontrar o seu peso e sua medida, né? Não adianta querer colar do outro. Então agora, o que é o exercício inicial pra gente conseguir entender tudo isso e pras coisas darem certo, tá? Vão me contando aqui se tá tudo certo, como que vocês estão. Inclusive a Alessandra falou aqui, ó. Ser endividada frustra. Precisa cair na real e voltar atrás. Riqueza falsa é furada. E eu vou te falar, a grande maioria das pessoas vivem uma riqueza falsa. Pensa aí, me fala se não é verdade. E aí é o seguinte, agora, neste momento, o exercício desse momento, vamos fazer junto, é o seguinte. Classifique quais são as suas riquezas, tá? E aqui não tem julgamento, não tem o que tá certo e errado. Então, nesse momento, não tem problema se você falar assim, não, pra mim riqueza é ter R$1 milhão na conta. Tá tudo bem. Você vai classificar cada um. Como eu falei, a riqueza é subjetiva, a felicidade é subjetiva. Nós devemos classificar o que é pra gente. Nunca, nunca na sua vida, deixe ninguém determinar o que é a sua felicidade. Nunca, tá? Tem gente que pode ganhar muito menos que eu, muito menos que você e falar, eu sou rico. E quem é você pra falar que não, tá? Então, eu quero saber. Eu fiz aqui a minha listinha com alguns itens, né? Pra trazer pra vocês me contarem aqui também. Então, contem aqui o que te faz se sentir rica. Rica, riqueza. Você olha e fala, meus filhos me fazem me sentir rica. Ter uma faculdade, ter meu estudo me faz me sentir rica. Ter minha casa me faz me sentir rica. O que pra você é riqueza, tá? Comenta aqui, eu quero saber. Vamos nos ajudar a desenvolver essa ideia. E aí, é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui pra mim alguns itens. Listei 5 itens que pra mim, tá? Se eu conquisto, ou a partir do momento que eu passei a conquistar, eu me senti e eu determinei a riqueza na minha vida. Primeiro, tempo de qualidade com a minha família e com meu marido. Então hoje eu prefiro ter menos coisas, guardar mais dinheiro pro futuro, tá? Pra não precisar trabalhar tanto pra ter mais tempo de qualidade. Gente, dinheiro nada mais é do que o resultado, tá? Do seu trabalho. O que é o seu trabalho? É o resultado do seu tempo empenhado em alguma coisa. Ou seja, dinheiro e tempo estão ali. Na régua riqueza, os dois são muito importantes. Então, o meu número 1 é isso. É ter qualidade de vida, pra ter tempo de curtir, de ser feliz com a minha família e com o meu marido. Quantas pessoas, né? Concordo. Mas isso daí é o que o dinheiro não compra. E quantas pessoas se arrependem, né, de não ter aproveitado o seu tempo melhor. Muitas vezes gastando seu tempo em ganhar dinheiro, ou tentando ganhar dinheiro sem ganhar, e desperdiçando o seu tempo. Antigamente, a gente falava, né? Caixão não tem gaveta. Morrem com um monte de dinheiro na conta e não foram felizes com a família. Não tiveram tempo de curtir as pessoas que amavam. E até perderam essas pessoas. Então isso é muito importante. Aí, 2, por exemplo, pra mim. Cuidar da minha saúde e praticar os meus exercícios da minha yoga. Eu pratico yoga, né? Eu amo, hoje eu fui. Pra mim, né? Eu tive épocas na minha vida que eu trabalhava tanto pra comprar coisas pra mostrar pros outros, pra pagar tanta conta, tanto boleto, pagar as blusinhas, que eu nem usava direito. O que acontecia? Eu simplesmente não conseguia me dedicar à minha saúde. E deixava isso de lado. Só que eu gosto de cuidar da saúde. Eu gosto de estar saudável. A saúde me dá disposição pra viver. Eu sou uma pessoa energética. Então eu tô sentindo muita falta nesse momento de correr na rua. Muita falta. Eu quero voltar. Então eu quero ter mais tempo de qualidade pra eu poder correr na rua. Então cuidar da saúde. Sem saúde a gente não é nada. Nada. Depois, o viajar, que eu falei pra vocês, que pra mim é extremamente importante. Hoje, se você falar assim, você prefere ter uma bolsa X ou usar esse dinheiro pra uma viagem? É claro que é uma viagem. Ai, mas a bolsa vai durar pro resto da vida. A memória da viagem também. Tanto no meu coração, quanto nas fotos, nos filmes. Né? Mesmo se estiver velhinho, quando você olhar uma foto, você vai lembrar daquele momento. Né? Tanto que eu gosto de escrever, eu faço diário das viagens. Tem os vídeos aqui no canal. Porque eu quero poder levar essa felicidade pro resto da minha vida. E a bolsa, gente, é só a bolsa. Né? Pensa comigo. Depois, pra mim, poder ir num restaurante, poder ter um momento de experiência, poder passear, né? Na minha cidade mesmo. Sabe, poder experimentar ir numa exposição de arte, passear. Isso pra mim também é riqueza. Tá? E investir dinheiro pensando na minha liberdade financeira no futuro. Envelhecer com qualidade.
Outro dia eu e Tatá, a gente tava conversando. Eu falei, Tatá, a gente não tem filho, né? Como vai ser o nosso envelhecer? A gente tava conversando sobre um casal de amigos que são bem mais velhos que a gente que também não tem filho. E como era a qualidade de vida deles. Então, quando é importante se preparar para o futuro. Pode ser guardado aos pouquinhos, mas ter essa qualidade, isso para mim também é riqueza. É ter essa paz no futuro. Isso é muito importante. E aí, como eu falei para vocês, ao definir a sua riqueza, pensa com carinho e tem os seus objetivos claros. O que eu falei para vocês aqui, gente, isso é muito claro para mim, tá? Muito claro. É muito claro o que eu quero. Não é que eu chutei aqui. Os 5 pontos que eu falei pra vocês, eu vivo em função disso. Eu trabalho, eu tenho energia de acordar de manhã pensando nisso. Quando eu penso no final de semana que eu quero visitar minha família, que eu quero estar com o Tatá, que a gente marca um passeio, pra vocês terem ideia. Eu tô em detox de compras, né? Então eu deixo de gastar dinheiro à toa e tô guardando pra fazer o que eu amo. Guardando pra investir em conhecimento, estudar pra mim é muito importante. Eu tô fazendo um MBA no momento, outra pós-graduação, é um momento que eu tô me dedicando muito pra melhorar o conteúdo aqui pra vocês. Isso pra mim é muita riqueza. Conhecimento é poder e conhecimento é riqueza. Eu gosto de saber das coisas, de me considerar inteligente quando eu vou conversar, de ensinar, de criar cursos incríveis pra vocês. E isso eu só consigo com conhecimento. Se não, gente. Vamos lá, né? Isso daqui é uma questão bastante interessante, mas que exige alguns cuidados, né? A primeira coisa é que, na minha opinião, isso não é o ideal. O minimalismo é uma filosofia bastante interessante que vai contra essa visão extremamente capitalista. Tem até um documentário, né, bastante interessante. Deixa eu ver aqui, parece que ele está disponível no YouTube. Sim, vamos colocar aqui, ó. Só para a gente ver um trechinho, por quê? Bom, então aqui nós vamos ver só um trechinho desse documentário, né, que fala sobre o minimalismo. Como eu disse, eu não concordo 100% com isso, porque eu acredito sim que as pessoas tenham que conquistar patrimônio e até para que possam ajudar outras pessoas, até que possa ter uma participação na sociedade de modo geral. Se todo mundo se recusar a ter coisas, ninguém vai ter nada, e aí as coisas perdem o sentido, né? Mas o extremo oposto também é errado, né? Essa busca exagerada por coisas materiais é absolutamente exagerada, é fora de sentido também. So much of our life is lived in a fog of automatic habitual behavior. We spend so much time on the hunt. But nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. I had everything I ever wanted. I had everything I was supposed to have. Everyone around me said, "You're successful." But really, I was miserable. There was this gaping void in my life. So I tried to fill that void the same way many people do, with stuff. Lots of stuff. I was filling the void with consumer purchases. I was spending money faster than I was earning it. At
attempting to buy my way to happiness. I thought I'd get there one day. Eventually, I mean, happiness had to be somewhere just around the corner. I was living paycheck to paycheck, living for a paycheck, living for stuff. But I wasn't living at all. At a time when people in the West are experiencing the best standard of living in history, why is it that at the same time there is such a longing for more? I think of that as a kind of biologically based delusional craving. That auto-craving is a good strategy to keep animals alive, including early human animals, in really harsh conditions. But these days, today, it creates a disconnect. You're like a puppet whose strings are being pulled by Mother Nature and evolution, reaching back tens of millions of years. We still feel restless. We still are always scratching and clawing for more. It's why lottery winners are miserable. It's why homeowners have 3-car garages. The first car creates an exponential, awesome rush of happiness and joy and utility. The second car comes about because we tire of the first car, and as humans, we're wired to become dissatisfied. It's an addiction, really. And we are encouraged to maintain the addiction through technology and information. American culture has, for the most part, these blinders on. There's definitely this. Tá. Eu não vou ver o documentário inteiro aqui, né? Até por uma questão de direitos autorais e tal. Mas aqui a gente já vê o que que é a essência dessa filosofia, né? É, é evidente que algumas pessoas utilizam disso para justificar a sua vagabundagem. Ah, eu vou ser minimalista porque eu quero encontrar um sentido que não é nas coisas e por isso eu não vou trabalhar para buscar nada, eu não vou conquistar bens materiais porque eu sou minimalista. Na verdade, a pessoa não quer assumir responsabilidades, né? Não quer assumir o seu papel ali como alguém que, que precisa se esforçar para conquistar coisas que são normais na vida cotidiana. Isso é uma tendência e é algo muito perigoso, eu diria. Vamos continuar então aqui no que eu tinha explorado da minha pesquisa. Como eu falei, né, eu busco um certo equilíbrio nisso porque é, muitas vezes eu não me sinto bem em alguns ambientes onde essa ideia materialista predomina. Ao mesmo tempo, eu sinto que isso é talvez uma falta de motivação para buscar essas coisas, sabe? E muitas vezes eu me questiono se o que falta, na verdade, é uma motivação transcendente, né? Quando eu vejo, por exemplo, vários dos meus amigos que hoje são pais e eles encontram essa motivação cotidianamente, né, de uma forma muito exigente do ponto de vista de quem precisa voltar para casa com o sustento ou com o pão, porque tem ali pessoas, crianças, alminhas que dependem dele, né? Dependem dele. Muitas vezes eu me questiono sobre isso, né? Como seria o meu comportamento se eu tivesse alguém que dependesse de mim de fato para sobreviver? É,
pelas circunstâncias da vida que não foram pela minha escolha, eu, eu não tive isso, né? Sou, sou um adulto tardio aí que não teve filhos. Muitas vezes eu me questiono sobre isso, sabe? Qual seria a minha visão? Qual seria o meu comportamento? Qual seria a minha atitude diante dessas coisas que hoje eu tenho essa possibilidade de recusar, né? Porque, como dizia a minha avó, não tem um passarinho para dar alpiste. E até no sentido de responsabilidade mesmo, né? Quando não existe outra possibilidade, ou você vai e conquista, né, aqui falando de bens materiais, ou você está deixando de cumprir algo que é sua responsabilidade, que é o seu papel, que é a sua obrigação, literalmente. E aí, né? Eu acho que esse peso da responsabilidade, ele traz até uma força, né? Um vigor de aceitar ou de encarar situações que fora dessa realidade eu não precisaria. Então, existe esse contexto, né? É, um pai de 4 filhos, ele não pode ser minimalista. Ele não pode, ele não tem essa possibilidade, né? Embora eu conheça muitas famílias que têm muitos filhos e vivem uma vida simples, dando tudo o que podem e que os filhos precisam, de uma forma inteligente, né? Por que não ter móveis feitos de caixas de madeira? Mas não é só uma caixa de madeira, é um negócio bem feito, né? É um negócio preparado, cuidado, profissional. Por que não reaproveitar as roupas dos filhos que crescem? Se são bem cuidadas, né? Se são costuradas, se são ajustadas. Será que isso não é um tipo de riqueza? Bom, vamos continuar então aqui com o texto que eu tinha extraído da minha pesquisa, continuando os assuntos que na verdade não era só sobre minimalismo, né? Era sobre estilos alternativos de vida. A gente estava falando da influencer lá que trabalha como instrutora de yoga, e ela fez um vídeo contando da visita que ela fez à amiga que mora numa ilha. Eu achei aquilo muito interessante, mas ao mesmo tempo utópico, né? Não é todo mundo que pode ter essa realidade de vida. Plataformas digitais e compartilhamento de recursos. A economia colaborativa redefine o acesso a bens e serviços, substituindo a posse pelo uso compartilhado. Plataformas como Uber, transporte, e Airbnb, hospedagem, exemplificam como recursos ociosos podem gerar renda extra, reduzindo simultaneamente o desperdício 5. Esse modelo é particularmente atraente para quem busca flexibilidade. Motoristas de aplicativo, por exemplo, podem ajustar suas jornadas de trabalho conforme necessidades pessoais, conciliando-a com outros projetos 4. Além do setor urbano, a colaboração se expande para áreas rurais através de cooperativas agrícolas, onde produtores compartilham maquinário, conhecimentos e canais de comercialização. No Pará, iniciativas de economia solidária conectam comunidades isoladas, permitindo que agricultores negociem diretamente com consumidores finais, aumentando margens de lucro e reduzindo intermediários 7. Empreendedorismo digital e autonomia profissional. A ascensão de blogs, canais no YouTube e cursos online democratizou a criação de renda. Um blog focado em sustentabilidade, por exemplo, pode gerar receita através de anúncios, parcerias e vendas de produtos digitais, como e-book sobre agricultura urbana 4. Essa modalidade exige investimento inicial modesto, domínio e hospedagem, e oferece escalabilidade, conforme a audiência cresce. Assistentes virtuais ilustram outra faceta desse fenômeno. Profissionais oferecem serviços administrativos, de design ou tradução para clientes globais, trabalhando remotamente. Essa flexibilidade atrai especialmente aqueles que desejam migrar para cidades menores sem abrir mão de oportunidades profissionais 4. Bom, então
essa é a primeira parte dessa minha pesquisa. Eu vou editar esse vídeo, vou publicar como uma primeira parte de algo que, na verdade, é uma busca que eu tenho sobre sentido, né? É algo que eu quero responder para mim mesmo, algo que é um, um significado maior para o meu trabalho ou para aquilo que eu posso oferecer como benefício para outras pessoas. Como eu falei, eu tenho acompanhado alguns canais no YouTube que falam muito disso, né? E isso é uma questão moderna, atual, muito recente, que é justamente essa busca por uma vida menos agitada. Tudo aquilo que a tecnologia trouxe como facilidade, tudo aquilo que a urbanização trouxe como inovação, como desenvolvimento, e que nos fez perder algumas coisas também muito importantes com relação ao tempo dedicado à família, o contato com a natureza, o trabalho braçal, essa coisa de desenvolver, de fazer crescer, né, os frutos da terra. Isso é algo que me atrai, de certa forma, porque é, de fato, o valor e o sentido do trabalho. Eu vou tentar editar esse vídeo, postar como uma primeira parte, mas nós vamos continuar essa conversa. Eu quero mostrar o que são esses benefícios, o que é esse estilo de vida diferente do padrão, que não busca só a riqueza material e que tem muitos outros benefícios, né? Eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos de famílias que eu conheço que voltaram para a roça, sem perder, né, aquilo que é o lado bom do desenvolvimento tecnológico, mas que trouxeram de volta aquela liberdade das crianças brincarem na terra. Eu preciso estar descansado, bem-humorado, para para trazer esses assuntos de uma forma natural e fácil de entender. Muito obrigado, então, se você esteve comigo até agora. Se você ainda não me segue, siga o meu canal, curta esse vídeo, comente, deixe a sua opinião aqui embaixo. É muito importante para mim saber também como você vê tudo isso que eu tenho abordado aqui. E se você quiser trazer esse conteúdo para alguém, mostrar isso para alguém, compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente eu alcançar, melhor, né? Eu quero trazer essa comunicação, trazer esse diálogo e ouvir também outras opiniões. Muito obrigado, até mais.